Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Olá, está começando mais um Arquibancada Caipira com novidades aí. Vamos falar sobre o Amador do Estado, a Série C, a Copa Paulista, com destaque maior para o Bragantino e o Atibaia. E também novidades aí no quadro do baú com o Guarani 4, Palmeiras 1 pela Libertadores da América de 79. Olá, Rodrigo. Olá, Diego. Olá, a gente vai começar hoje com o Amador do Estado, né? Tem um resumo da rodada que você pode acompanhar no Correio de Atibaia. A gente vem acompanhando o torneio. A gente vai começar falando do jogo do Ferroviários. O jogo do Ferroviários foi no domingo? Não, foi no sábado. O sábado o Ferroviários venceu por 5-0 a equipe do Jardim do Lago de São José dos Campos. E com destaque do Henrique Coelho, né? O Henrique Coelho, que teve passagens pelo Atibaia, muito conhecido pela sua fase no Atibaia, no Juventus da Moca e também pelo Bragantino, né? Foi uma grande vitória, né, Diego? A gente que estava lá no estádio do Olímpio Rodrigues. Uma vitória muito boa do FAC, que agora classifica para a próxima fase do Amador do Estado, né? E para quem vê o placar e não acompanhou o jogo, é até diferente, porque o FAC não teve facilidade, principalmente no primeiro tempo. O time do Jardim do Lago teve uma chance clara de gol e ali mudaria completamente o jogo, né? Se o Jardim do Lago fizesse aquele gol, mas o Ricardo, que aliás é o preparador de goleiro do... Aliás, dois goleiros chamavam Ricardo, né? Mas o do Jardim do Lago era Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Mas o Ricardo, goleiro do FAC, que é preparador de goleiro do Bragantino, aliás, cresceu ali naquele lance e praticamente garantiu ali o empate da primeira etapa. Se tivesse saído o gol do Jardim do Lago, acho que ia mudar totalmente o jogo, né? Porque até a proposta do Jardim do Lago era tentar buscar uma vitória indo para os contra-ataques, como fez no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o FAC imperou, assim, foi soberano no jogo, né? Foi muito bem e conseguiu aí golear com 3 gols do Henrique Coelho. A verdade é que o Sérgio mexeu muito bem, né? Ele colocou o Henrique Coelho, colocou o Max também, que foi o autor de um dos gols, o Maxson. E o Henrique Coelho, impressionante o que joga o cara, né? Eu não sei se tem essa diferença toda entre uma Série A2, um profissional e um Amador do Estado. A gente vive falando que não, né? O Amador do Estado tem uma qualidade muito boa também, mas o Henrique Coelho se mostrou ali um excelente centroavante. Tem muitos clubes aí no Amador do Estado que gastam muito, assim, em questão de elenco, né? Você pega o Bandeirante de Brodowski, o próprio Ferroviários, né, de Bragança Paulista, são times muito fortes, né? E sempre gastam bastante, assim, em questão de elenco, que é bem diferente da realidade de outros clubes aí no Amador do Estado. Eu entrevistei, no caso, o Henrique Coelho, a gente depois vai da partida. Os áudios aí, as entrevistas, você pode conferir também o que tanto o Henrique falou, como o goleiro também do time do Jardim do Lago. O Luiz também, Ricardo. O Luiz Ricardo, que não é o Bozo. E vamos falar do Luiz Ricardo, porque o que pegou de bola também é o goleirão do Jardim do Lago, não, Marão? Nossa, no primeiro tempo ele pegou, assim, 4 defesas, assim, incríveis que ele fez. Depois, no segundo tempo, deu pena, porque ele e o número 4 do Jardim do Lago, assim, estavam se matando na defesa, e o Ferroviários não teve dó, né? Eles saíram até meio que reclamando do técnico, né? Porque mexeu errado no time e defensivamente eles estavam muito bem no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a gente até notou também que estava um pouco bagunçado, né? O time estava correndo muito sem a bola e o FAC tem esse estilo de jogo, né? De tocar muita bola, fazer o adversário correr atrás, e eles cansaram. E até chega num certo ponto do jogo, os atletas começam a sentir a diferença. Porque muitos do Ferroviários jogam profissional, são profissionais. E o Jardim do Lago é amador praticamente, né? Até o Luiz Ricardo fala pra gente, é um clube praticamente de bairro que tá entre as 3 forças do futebol amador de São José dos Campos, né? Junto com o Atlético Mineiro. E assim, cara, é bem diferente, né, os dois clubes. E uma coisa que o Ricardo fala também, o goleiro do Jardim do Lago, é que eles estão disputando ainda o campeonato lá da cidade deles, né? E o FAC não. O FAC está só focado ali no Amador do Estado. Então, já é um time que não é profissional e está disputando outras competições ao mesmo tempo, e isso dificulta também. E outra, uma coisa que vale ressaltar é que o Ferroviários tem muita tradição pelo Amador do Estado. O clube é tricampeão, né, da competição, é campeão do Sul Brasileiro, que é a competição feita pela Federação Catarinense, a Paranaense e a do Rio Grande do Sul, junto com a Federação Paulista de Futebol, que eles pegam os campeões amadores do estado, de cada federação, e jogam um torneio em alguma sede.
e o Ferroviários foi uma vez campeão em E 2013. vai representar também a federação no Sul Brasileiro desse ano. Né? Esse ano, porque o atual campeão, né, que é o Corinthians de São José dos Campos, não vai conseguir jogar o Sul Brasileiro. Até esse ano também não está representado no Amador do Corinthians Estado. de São Bernardo, né? De São Bernardo do Campo, de São Bernardo do Campo. E não está representado também nem no Amador do Estado. E aí, como o Ferroviários foi vice-campeão, está aí representando a Federação Paulista de Futebol. O Sul Brasileiro vai ser no final do ano. Nessa rodada, o Cravinhos perdeu em casa pro Rosen Boys. O Nacional acabou perdendo para o São Paulo de Itu, né, Marão? O Nacional tradicional também, Nacional da Vila Vivaldi, de São Bernardo do Campo, perdeu para o São Paulo de Itu. Eu estava no jogo no domingo. E o São Paulo também, um pouco com a estratégia que o Jardim do Lago veio contra o Ferroviários, mas o São Paulo deu certo. Jogando no contra-ataque, teve essa oportunidade e o Tom, atacante do São Paulo, guardou o dele e classificou os dois aí para a próxima fase. O Nacional e como o São Paulo de Itu, os dois classificam. Vale lembrar que o jogo também de ida foi WO por falta de do médico lá em Itu. O Tom que chegou a jogar no Ferroviários. Não, esse é outro Tom. Esse é outro Tom. O Tom que jogou no Ferroviários está esse ano no Presidente Dutra de Guarulhos. É um time que também está muito forte, tem o Zâmbia também. É outro time assim que eu creio que vai brigar aí pelo título. Continuando a falar dos resultados dessa segunda rodada do Amador, o Vasco perdeu em casa para o Santa Rosa. O Botafogo perdeu de WO para o Eugênio de Melo. Nesse caso lá em Suzano foi a falta de policiamento militar. Isso aí praticamente eliminou o Botafogo de Suzano, não passa de fase. É um clube até muito forte da Liga de Suzano. E aí por conta do WO perdeu o jogo de ida para o Eugênio de Melo. E o Eugênio de Melo também é um time forte de São José dos Campos, que o ano passado foi eliminado pelo Ferroviários. Esse jogo, se eu não me engano, a arbitragem reclamou que tinha que passar no meio da torcida do time da casa. Sim, isso, né? Isso. E outro problema que também os árbitros relatam na súmula é que não tinha privada no vestiário. Isso é um problema sério, né? No jogo do Ferroviários também a arbitragem reclamou que foi subir pro vestiário, algum torcedor ficou reclamando e eles ficaram no campo também. Isso aí é normal. Normal. Beleza, vamos lá. Votuporanga perdeu de 3-0 em casa para o Jalesense. Vale lembrar também, nesse caso, o jogo de ida, o Jalesense perdeu por WO, aquele jogo que faltava médico, faltava policiamento, faltava quase tudo, né? Só tinha 3 bolas lá e foi WO. E no jogo da volta, o Jalesense praticamente conseguiu reverter, fez o 3-0. E esses dois clubes encaminham aí para a fase seguinte. Bom, mais um WO, dessa vez o Guarani bateu o Linense, né? Bateu não, né? Venceu no WO. Venceu. O jogo de ida foi uma goleada do Guarani por 8 gols, né? Contra a Associação Atlética Linense. E o Guarani encaminha também a classificação para a próxima fase. Qual foi desse WO? O Linense ficou com medo de levar outra goleada? O problema foi médico também. Médico? Tinha médico. Beleza, Cruzeiro do Sul perdeu em casa também para o Santa Ernestina. 1-0. O Santa Ernestina classifica e o Cruzeiro do Sul dá adeus ao campeonato. O time União Cruzeiro do Sul, que representava a cidade de Jaú. Bom, Bandeirante de Brodowski ganhou do Coffee the Morning por 5-0. O Bandeirante também, que é um excelente time. É um tradicional, né? Foi campeão do Amador do Estado em 2002. O ano passado o Bandeirante de Brodowski tinha o Leandro no seu elenco. É um time fortíssimo, muito tradicional. E também aí vai brigar pelo título. E até que enfim o time da casa ganhando, né? É o primeiro aqui, tirando o Ferroviários, é o primeiro time da casa que ganha. É verdade, na rodada foram só os únicos dois, né? Bom, Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Arena. É isso aí, o Arena de Mogi das Cruzes avança para a próxima fase. Vale recordar que o Arena classificou por ter vencido na primeira rodada. E o Atlético Mineiro de São José dos Campos dá adeus à competição. Bom, e o placar mais elástico da rodada, de mais um time vencendo fora de casa, é a União Presidente Dutra do Tom, que ganhou de 12-1 do Pedra Branca de Itu. O jogo da ida eu estava no Cícero Miranda em Guarulhos, o jogo não foi realizado por WO, falta de policiamento militar. E ali eu percebi muito a questão do elenco do Pedra Branca de Itu, um grupo muito jovem e diferente do Pedra Branca, do União Presidente Dutra, que vem com ex-jogadores, jogadores profissionais, um time bem forte. O jogo não ocorreu, né? WO em favor ao Pedra Branca, e o jogo da volta foi isso daí, 12-1, né? E
O Pedra Branca depois fez o seu gol único aí, no final, foi o gol de honra dessa goleada, de 2-1. Honra não, né? Nossa, que goleada ainda, É né? porque o gol do Oscar também não foi o gol de honra no Brasil e Alemanha, então acho que verdade. de honra não é, mas... E no jogo... Só pra não ficar de zero, né? vale recordar, no jogo contra o do Ferroviários contra o Jardim do Lago, teve um fato curioso aí, né, Diego? Então, o Jardim do Lago tava com o meião do Cerro Porteño. Do Cerro De onde Porteño os Paraguai. caras tiraram o jogo de meião do Cerro Porteño. Isso foi o que chamou a atenção, né? O elenco quando entrou em campo para sair na foto posada. Isso foi bem curioso e eu achei bem legal, cara. Né? Eu acho interessante, até pela tradição do Cerro Porteño. Coisa que a gente só vê no amador também, né? Eu achei genial. Não, é legal pra gente Que gosta do futebol. Gosta não do tradicional ali, né? Mas essas peculiaridades que só o amador oferece é demais. Amador do Estado. Amador do Estado. Com o Augusto aqui, capitão do Nacional da Vila Vivaldi. Como que foi o jogo aí? Infelizmente saiu com a derrota, né? 1-0 pro São Paulo de Itu. E como que você prevê a próxima fase aí do Amador do Estado? A gente sabe que o Amador do Estado é uma competição difícil, onde tem equipes muito qualificadas. Infelizmente nós saímos daqui da nossa casa com um resultado adverso, mas na sequência do campeonato a gente sabe que tem que melhorar e para que as próximas partidas não aconteça mais isso. O Nacional é um time considerado grande no Amador do Estado. É um time muito tradicional, com muitas campanhas de chegar longe. O clube busca um título esse ano? Com certeza, né? Todas as competições que o Nacional entra é para brigar por título e o Amador do Estado não é diferente. Pode ter certeza que nós vamos correr atrás e com muito atento para que a gente possa fazer uma grande competição e chegue mais uma vez na final da Campeonato Amador do Estado. Obrigado, Augusto. Obrigado. Dá uma palavrinha aí, Tom, do São Paulo de Itu. Foi o autor do gol da partida, 1-0 pro São Paulo de Itu, né? Aqui na Vila Vivaldi. Conta um pouco aí do gol e que deu esperança aí pro São Paulo continuar vivo aí no campeonato, né? Exatamente. A gente saiu de lá com o propósito de vir aqui e procurar só a vitória, até porque semana passada a gente teve um episódio um pouco turbulento lá, que foi na qual o médico, um regulamento que a gente não sabe explicar até hoje do médico, e a gente veio com o propósito de ganhar o jogo. A gente sabia desse adversário que é difícil, todo ano eles chegam entre os finalistas, e a gente, como uma equipe muito jovem, colocamos a raça, a vontade e a dedicação, e tá aí o resultado. Fizemos 1-0 e estamos levando essa vitória, estamos muito contentes aí. Agora é esperar esse julgamento aí para ver se a gente segue vivo na competição. Obrigado, Tom. Vou falar aqui com o Henrique. Henrique, sua estreia no Ferroviários e já fazendo 3 gols aí. Muito boa sua estreia, hein? Graças a Deus, Deus me abençoe hoje com essa excelente estreia aí. Mas o mais importante é a vitória do grupo. A vitória foi maravilhosa diante da nossa torcida. Em casa a gente tem que se impor. O mais importante hoje foi a vitória dos 3 pontos para a gente seguir de cabeça seguida na competição. E antes de estar no Ferroviário, você jogou pelo Juventus, né, na Série A2? Isso. Tive a passagem no Juventus. E assim como algumas pessoas me conhecem também, algumas passagens pela Atibaia também. Isso, pela Atibaia. E o próprio Braga aqui. Pelo Bragantino, E agora, como que você espera essa competição? Não sei se é a primeira vez que você joga o Amador do Estado. E é um campeonato muito tradicional aqui do estado de São Paulo, o segundo mais antigo da Federação Paulista. Cara, com certeza é uma competição que eu já ouvi falar bastante, porque tem alguns amigos que jogam no FAC, então a gente sempre já ouviu falar. Nunca joguei a primeira vez, a convite do meu professor Sérgio e nosso presidente Morales, eu aceitei assim, e assim estou aqui. E agora a gente pretende almejar coisas grandes, né? Coisas grandes, buscar o título aí, que a gente tanto merece. E tem artilharia também, né? Já agora empatou com jogadores aí da competição que também tinham 3 gols. Não, com certeza, tem um objetivo coletivo e tem um objetivo pessoal, né? Que é sempre fazer gols da minha equipe. Se a artilharia vir é consequência do nosso trabalho. A gente almeja tudo isso, mas isso com certeza vai ser consequência do nosso trabalho. Muito obrigado, Henrique. Valeu. Ricardo, você foi considerado por muitos aqui que cobriram o jogo como um dos melhores jogadores do Jardim do Lago. Sua atuação foi brilhante no primeiro tempo e no segundo, mas infelizmente o time foi goleado hoje pelo FAC, né? Rapaz, o primeiro tempo tivemos 2 oportunidades de gol claras, até acho que jogamos melhores que o Ferroviário, só que infelizmente nós
cansou, essa é a realidade, o toque de bola. Acho que o nosso técnico tirou o 10 nosso que estava segurando o jogo. E os caras tiveram várias oportunidades de gol. Conta um pouco como é a história do clube e sobre a Liga de São José dos Campos. Então, a gente tem 11 anos, né, de clube. É um time humilde, né, cara? Da comunidade, o Jardim do Lago é pequena, né? A gente somos campeão da taça, e consegui uma vaga pro estadual, a segunda vez já que a gente disputa o estadual, consegui uma vaga pelo terceiro lugar. Pelo terceiro lugar, né? Isso. E a liga lá em São José dos Campos é muito forte, né? Tem 3 representantes no Amador do Estado, o Eugênio de Melo e o Atlético. Para montar um time forte, o que acontece? Você não consegue pegar de outros times para manter. E nós estamos jogando lá também, entendeu? Amanhã vocês têm jogo, Amanhã né? a gente tem jogo contra o Motorama da Liga, né? Estamos em terceiro lugar lá e temos jogo amanhã também. Poxa, legal, Ricardo. Muito obrigado, viu? Agora vamos falar um pouco da Série C. Os times paulistas foram eliminados, mas a final entre Cuiabá e Operário continua, né? E o Operário jogando em casa o primeiro jogo empatou em 3-3 com o Cuiabá, um jogo que ficou marcado pela briga no final, mas antes vamos falar um pouco do jogo e como aconteceu e como movimentou o placar. O Operário fez 2-0 até que rápido, o Dione abriu o placar com 1 minuto e depois o Eric marcou o segundo gol. O time do Cuiabá reagiu, o Marino, que jogava no Bragantino, o cara tá com 9 gols, é o terceiro colocado na artilharia do campeonato, um cara que não era de fazer muito gol e de repente ele começou a fazer um monte de gol. E ele empatou o jogo, ele marcou 2 gols seguidos no segundo tempo, empatou o jogo. O Jackson marcou o terceiro gol do Cuiabá e acabou virando o jogo, né? 3-2. Nesse momento, parecia até que o Cuiabá ganhou o jogo, mas no finalzinho o Robinho acabou empatando, um 3-3 que deixou o jogo muito aberto, né? Disputa aberta para a volta agora na Arena Pantanal, onde vai receber um bom público, né? Eles têm ingressos a partir de R$10, com a meia 5, é um ingresso bem popular, acessível, né? E quem tem menos de 12 anos não paga. Então, assim, é um jogo pra ir, né? E ainda mais porque a Arena Pantanal é muito grande, né? Então tem que colocar um preço acessível pra ir bastante público, pra dar aquele clima de final também, né? Porque sim, se coloca um preço mais provavelmente vai bater o recorde desde a Copa do Mundo. Sim, é um estádio que não tem público, né? É um estádio que praticamente o Cuiabá joga poucas vezes na Arena Pantanal e é um estádio com um elefante branco aí da nossa Copa do Mundo, né? E vale ressaltar sobre o jogo, na minha opinião, foi um mau resultado pro Operário. O Operário estava com o jogo na mão e deixou tomar virada e conseguiu depois o empate no final do jogo. E em relação à briga, o que vocês acharam? O árbitro também falou que vai levar pro TJD, porque muita da confusão não deu para relatar na súmula. Então, na súmula, que é do Leandro Pedro Voaden, né, aquele árbitro FIFA, muito conhecido por marcar poucas faltas no Brasil. Ano passado ele ficou envolvido naquele jogo Flamengo e Santos. Mas eu gosto dele. É mais ou menos, eu acho. Ele apita de uma maneira que favorece o futebol, porque ele deixa o jogo rolar, Mas ele tem alguns problemas. Ano passado tem aquele lance do pênalti do Santos e Flamengo, que ele voltou atrás. Daí até falaram que o Eric Faria, da Globo, tinha falado para ele voltar atrás. Ele pegou mais geladeira e não pegou mais do Campeonato Brasileiro da Série A inteiro, ele só pegou outros times. Ele falou, depois do jogo, que ele deu cartão pro Schumacher, por ter dado 2 socos, expulsou, foi o único que ele expulsou. O resto, ele falou que ele não conhecia tantos jogadores, por não apitar muito a série inferiores, né? Então ele não conseguia dizer quem eram os jogadores que tinham dado. Na verdade, não dava para identificar, porque era uma confusão tão generalizada que não dava para identificar. Eram os jogadores, era o cara da comissão técnica, os seguranças Gandula, ajudar, né? Todo mundo, até o Luiz Fabiano estava lá ajudando a briga. Todo mundo, então era a maior confusão que deu no final do jogo, tem cadeira voando, isso, é impressionante. Né? Nossa, quanta cadeira voando no meio do campo. Mas então, o Schumacher foi o único ali que ele reconheceu. Se a gente pegar a transmissão, é o único que eu reconheço também ali na briga, porque ficou mais claro que ele estava ali no meio e ele é o mais conhecido, talvez, dos dois times, né? Eu acho que assim, os dois, o elenco das duas equipes se envolveram na briga. Isso é claro, entendeu? E agora quero ver como que vai ser a questão de punir, né? A punição aí com os atletas, porque o Operário aí, no caso da súmula, já está sendo prejudicado, né? Sem o Schumacher é complicado. Porque só teve um expulso, então assim, eu acho que é complicado, né? Você ter um cara expulso quando é uma briga generalizada. Mas se bem, Marião, que eu acho que o Schumacher vem começando no banco, né? Ele não é titular desse time do Operário. O ataque mas é um jogador, mas é um jogador crucial aí do Operário. Ele praticamente entra nos jogos, ele é decisivo pra caramba.
Eu acredito que é um grande problema aí a ausência do Schumacher no segundo jogo da final. E falando sobre o jogo, o que me surpreendeu é que o Simão, que foi muito bem contra o Bragantino, na minha visão, falhou em os 2 gols ali do Operário. Foi mal. E o Operário, que por mais que tenha conseguido empate no final, não é um bom resultado. Tem 21 jogos na temporada, não perdeu nenhum em casa, mas isso também mostra que o time fora de casa não é tão forte e vem muito pela campanha em casa. O Cuiabá, que fez 3 gols fora de casa 2 vezes seguidas, tá com cara de que vai acabar sendo campeão dessa Série C, porque tem mostrado um time com ataque muito forte. Acho que de todos que classificaram aqui tinha o melhor ataque, e acho que isso está fazendo a diferença. É um time muito equilibrado, né? O Eduardo Ramos, o meio-campista completamente conhecido aí, tem a volta nesse segundo jogo do Lucas Crespim também, que é o melhor jogador do time, então acho que o Cuiabá leva uma vantagem aí para a finalíssima da Série C. E se o Cuiabá sair torneio, desse torneio, da Série C, vai ser pela primeira vez na história um clube do estado do Mato Grosso seria campeão brasileiro, né? Vamos lembrar que qualquer divisão, na Série D, Série C, Série B, nunca nenhum clube do Mato Grosso foi campeão. Cuiabá que é um time bem jovem. Mais uma conquista pro Cuiabá, né? Que vai disputar a Série B pela primeira vez na sua história também. Já é um feito um clube do Mato Grosso estar numa finalíssima de Campeonato Brasileiro. Vamos falar então de Copa Paulista agora. Vamos começar falando do Bragantino, do Grupo 3. O Bragantino que jogou nessa tarde, a gente está gravando aí no dia 19, e perdeu mais uma, dessa vez para o São Bernardo, e agora está oficialmente fora da Copa Paulista. O Bragantino tomou o gol do atacante Samuel, né, aos 27 minutos do segundo tempo. E é isso, o Bragantino já estava praticamente encaminhada a eliminação, fez uma campanha pífia aí na Copa Paulista, que está na sexta colocação, né? Só não é pior do seu grupo para o Água Santa. O Água Santa era o pior time, que tem 2 pontos na competição. Ainda falando do grupo, né? O São Caetano se classificou, o primeiro colocado, com 25 pontos. Em seguida, o Taubaté com 24, o Santo André com 20 pontos e o São Bernardo, que venceu o Bragantino hoje, ganhou por 1-0 e também está classificado. Depois, o primeiro fora da zona de classificação seria o Santos, né? Que também já está eliminado com 11 pontos. E o Atibaia hoje goleou por 4-2 a equipe do Taboão da Serra, fez uma ótima partida, mesmo perdendo 2 pênaltis, né, no jogo. Os gols do Atibaia foi do Emerson, do Gustavo, e o Tavares guardou 2 para ele aí, que segue agora na artilharia da competição, junto com o Diego de Souza, do Taboão da Serra. O jogo foi... Curioso até que o Taboão saiu na frente, o Atibaia virou para 4-1. Depois do segundo tempo, meio que o Atibaia meio segurou o jogo, já estava encaminhado, conseguiu garantir a classificação. E o Taboão da Serra, saco de pancadas, o grupo marcou só 2 pontos até agora e tem um saldo de menos 21. Vale ressaltar que na última rodada, o Taboão da Serra foi goleado em casa por 6-1 para o Juventus, né? O Juventus da Moca, que também estava muito mal no começo da competição, igual o Atibaia. E esse grupo 4 agora encerra. Já temos os 4 classificados. O Ituano, que lidera com 23 pontos em primeiro, o Juventus em segundo com 20 pontos, o Atibaia em terceiro com 19 e o Osasco Audax, que fecha essa classificação na quarta colocação com 19 pontos. A Portuguesa em quinta com 15 já eliminada, depois dessa rodada. Em sexto, Nacional também eliminado com 13. E na lanterna, o Taboão da Serra. Triste esse grupo, a situação de 2 clubes tradicionais, principalmente a Portuguesa, né? Portuguesa que não investiu, com um elenco muito limitado. O presidente querendo contratar jogador essa semana, já apresentando jogador essa semana. Sim, é um absurdo, né? É o fundo do poço. Uma falta de organização incrível. É lamentável ver a situação da Portuguesa aí. E também, assim, é uma má administração, né? A administração do Alexandre Barros é pífia, cara. É lamentável a situação que chega à Portuguesa. A Portuguesa, no fim de semana, ainda encerra a competição enfrentando o Osasco Audax. Um clima não vai estar agradável no Canindé. Isso aí, o Atibaia na próxima rodada pega o Nacional fora de casa também. O Nacional que já está eliminado. Que legal essa ascensão do Atibaia, né? Ganhando a Série A3, bem na Copa Paulista. E um trabalho que, vale lembrar, um trabalho magnífico do Carlos, né? O técnico do Atibaia, o Nezão, que é conhecido por ter sido técnico do primeiro ano do Atibaia, em 2006.
um técnico que depois assumiu cargos aí da categoria de base do clube, foi técnico do Rosário, um clube amador aqui de Atibaia, e muito legal o trabalho que ele está desenvolvendo. Dá pra sonhar, né? É claro que a próxima fase é complicado, mas se o Atibaia seguir esse ritmo, vai longe. Porque até que esse grupo era muito forte, né? E classificar nesse grupo já credencia o time a poder pelo menos sonhar com alguma coisa melhor na competição, algumas, sei lá, nem que seja uma semifinal. E até legal você falar do treinador, né? Porque saiu o Betão Alcântara, que foi bem na Série 3, e a galera ficava se perguntando por que, né? O cara tava tão bem. Aí chega o técnico novo e consegue dar continuidade ou até melhorar o trabalho que estava sendo desenvolvido. E outra coisa que foi engraçado, depois que com a saída do Betão, o clube sondou vários técnicos para assumir o cargo, acabou nenhum técnico fechando com o clube e de última hora colocaram o Carlos. Então, assim, isso mostra também o trabalho da cidade, né, de casa. Um técnico que é da cidade, que está no futebol da cidade e nas categorias de base do clube. Isso é muito importante, você valorizar o técnico daqui. Bom, vamos dar continuidade aqui com o assunto Copa Paulista e vamos trazer os grupos aqui que ainda não estão definidos, né? Que são o Grupo A e o Grupo B. No Grupo A, o Olímpia lidera com 20 pontos, seguido pelo Mirassol com 18, a Votuporanguense com 13 e o Novo Horizontino com 12. Esses 4 times formam ali o G4 que estão se classificando no momento, mas ainda tem o Penapolense e o Batatais. A Penapolense ainda tem chance com 7 pontos, mas o Batatais não tem mais, apenas com 5 pontos. No grupo B, a líder é a Ferroviária de Araraquara, com 22 pontos. Em segundo, o 15 de Piracicaba, com 17. Na terceira colocação vem o Noroeste, com 13 pontos, seguido do Red Bull Brasil, com 13 também. Em quinto, o Desportivo Brasil, com 11. Em sexto, o Rio Claro também, com 11 pontos. E na lanterna, a Inter de Limeira com 10 pontos. Quadro no Baú! No quadro no Baú dessa edição do podcast, a gente vai falar do jogo do dia 25 de março de 1979, quando o Palmeiras perdeu em casa de 4-1 para o Guarani pela Libertadores da América, primeira fase no Morumbi, com 55 mil pessoas assistindo. Curioso que esse jogo foi de manhã, o Palmeiras tomou um 4-1 do grande time do Guarani, que vinha do título nacional de 78, contra o próprio Palmeiras. Era a base dos dois times, naquela época classificavam o primeiro e o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que era um time dirigido pelo Tele Santana, com Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi, Soter, Pires, Ivo Wortmann, depois Pedro Rocha, aquele mesmo Pedro Rocha, Jorge Mendonça, Hamilton Rocha, Toninho e Ney. O time também tinha Baroninho e outros jogadores, era um time muito forte do Palmeiras, que nesse ano ainda fez 4 anos no Flamengo no Maracanã. Provavelmente é o melhor time do Palmeiras no tempo do jejum, até ganhar o Campeonato de 93. É um time muito forte do Tele Santana, que depois acabou virando técnico da seleção. O Guarani, naquela partida, entrou em campo com o goleiro Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato Zenon, Capitão, Careca e Bozó. O técnico era o Carlos Alberto Silva. E uma coisa que vale citar aí do Guarani, né? O Guarani naquela Copa Libertadores da América, ele classificou de fase e no triangular semifinal da competição, o Guarani só não foi para a final e não foi campeão porque pegou no caminho o Olímpia do Paraguai, né? O Olímpia naquele ano se sagrou campeão da Copa Libertadores da América, foi campeão do Mundial de Clubes em cima do Malmo da Suécia. O Nottingham Forest não quis jogar o Mundial e aí, como o Malmo foi vice, o Olímpia se sagrou campeão. E também tem outra curiosidade do Olímpia, o Olímpia foi o papa títulos naquele ano de 79 no mundo, né? Teve a Copa América de 79, praticamente a seleção paraguaia inteira era do Olímpia, e o Olímpia se sagrou campeão em cima do Brasil na final. Além do Palmeiras e do Guarani, na primeira fase, fazendo parte desse grupo, tinha 2 times peruanos, que eram o Alianza Lima e o Universitário. Passou o time do Guarani e do Alianza Lima. Que resultado do Guarani pra cima do Palmeiras, hein? Ainda mais porque ganhar de um time que tem o Tele Santana como técnico e o Pedro Rocha no meio campo é um feito histórico mesmo. Era um grande time do Palmeiras, né? O que o Rodrigo falou. Na minha opinião também é um dos melhores elencos aí da fila do Palmeiras. Nesse ano de 79 não dá nem pra considerar ainda que era fila, né? Os torcedores palmeirenses não estavam preocupados aí com a questão de título, até que não era um jejum tão grande. Não, era 76, era pouca coisa, 3 anos. Era um time muito forte que
E depois o Tele até arrumou mais o time, acabou o ano até melhor quando entrou o Mococa, outros jogadores nesse time. É um time muito, muito forte e que fez muito a carreira do Tele, né? O Tele, naquela época, a seleção era treinada pelo Cláudio Coutinho e muita gente queria que na verdade o técnico fosse o Tele já, naquela época. E o Tele é um dado interessante, que o Tele depois assumiu o cargo de técnico do Palmeiras em 1990 e ficou muito marcado pela não classificação à final naquele Campeonato Paulista de 90, não conseguindo vencer a Ferroviária de Araraquara no estádio do Pacaembu. Tem aquele lance do Aguidegaray, que perde muitos acham que é um absurdo o gol que o Aguidegaray perdeu, e depois desse jogo teve aquela quebra na sala de troféus do Palmeiras, foi lamentável, e o Tele Santana ficou marcado nessa fase aí também de 90. O Carlos Alberto Silva também foi técnico da seleção brasileira, ele pegou mais ou menos no final da década de 80. Ele foi um técnico que treinou vários times do Brasil, treinou times também fora do país e que morreu em fevereiro de 2017. Era um técnico muito bom também, que montou o melhor time da história do Guarani, que tinha muitos jogadores fortes. Tinha um ataque que muita gente brincava que era o ataque de riso, né? Capitão, Careca e Bozó, mas que acabou com o Internacional na semifinal do Brasileiro de 78 e que mostrou que o time era muito forte. Além do ataque, ainda tinha o Zenon, que foi um grande jogador, o Renato, que também era muito bom. Era um time muito, muito forte do Guarani, que não chegou no título por acaso, era um time realmente muito forte. Incrível. E vale citar também sobre a homenagem que o Guarani Futebol Clube fez para o Carlos Alberto Silva depois do seu falecimento. Eles colocaram um busto no Brinco de Ouro da Princesa, ali em homenagem ao Carlos Alberto Silva, que foi um dos grandes técnicos do futebol brasileiro nos anos 70. Os gols da partida foram marcados no Palmeiras por Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça tinha feito uma grande Copa em 78 e marcou um gol com chute de fora da área. Os gols do Guarani foram de Gomes, Zenon, Mauro e Bozão. Então é isso, a gente encerra aqui a 20ª edição do nosso podcast Arquibancada Caipira, agradecendo, claro, ao Mauro, que fica ali na técnica de som, sempre com a gente, agradecendo aqui ao Marião, ao Rodrigo. A gente volta na 21ª, lembrando que a gente está no Correio de Atibaia, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, então você pode acompanhar a gente pela plataforma que você... Cobrança de Bozó, quem veio de trás, gol do Guarani! Na subida do zagueiro central Gomes, veio de trás, apareceu de repente, inaugura o marcador aqui no Morumbi, em São Paulo. Jorge Mendonça aí pela meia esquerda, levou bem a marcação de Gomes, lance perigoso, bom tiro, gol do Palmeiras, Jorge Mendonça, um golaço. Vale a pena realmente você ver de novo Jorge Mendonça empatando no Morumbi, em São Paulo. Ainda capitão. Bozó ajeitando o Zenon de trás. Gol do Guarani aqui no Morumbi, Zenon. Outro belíssimo gol nesta manhã. Zenon. 2 para o Guarani, 1 para o Palmeiras. Brança para Bozó. Vai cair com o capitão. Beto Fuscão, outra vez capitão. Bom lance para a equipe do Guarani, a bola não saiu não. Gol do Guarani, Mauro. Capitão na linha de fundo, atrasando para o lateral direito, Mauro. Aí ficou fácil demais. Só tocar para o canto direito de Gilmar. 3 para o Guarani, 1 para o Palmeiras. 14 minutos do segundo tempo no Morumbi. Olha a bobeada. Por cobertura. Quarto gol do Guarani. Bozó. Mais um presente. Com dedicatória, cartão e tudo mais. Olhou Gilmar adiantado. Por cima. 4 para o Guarani. Bozó. 1 para o Palmeiras do Morumbi. Você ouviu o programa Arquibancada Caipira.